Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 84. Não somos uma construtora. Esse episódio eu bati um papo super bacana com a Camila Jordan, que é a diretora executiva da Teto Brasil. E aí eu tirei essa aspas de uma fala dela ao longo do papo, coloquei como título aqui do episódio. Mas a gente falou um pouco sobre a atuação da Teto, sobre críticas que recaem sobre o trabalho da ONG por aqui, sobre essa relação aí com a América Latina, com o Chile, relação com o MTST, né, movimentos sociais. Enfim, papo super legal. De fato, a Teto faz um trabalho muito bacana. E nada melhor do que ouvir direto de quem está na linha de frente ali, né, contando um pouco sobre isso. Então, sem mais delongas, vamos direto para o papo. E valeu, Camila, adorei o papo. Bom, Camila, bem-vinda aqui. Obrigado por você ter aceito o convite. Para a gente começar, vamos começar do começo, né? Conta um pouco aí quem é a Camila e um pouquinho da Teto. Perfeito. Bom, meu nome é Camila Jordan, eu tenho 33 anos, moro em São Paulo e, fora isso, é um pouco difícil sempre para mim responder essa pergunta de onde eu sou. Acho que em 33 anos ainda estou descobrindo, fiz um TEDx sobre isso, porque realmente hoje eu me identifico mais como imigrante, como uma pessoa de vários lugares, né? Eu nasci fora do Brasil, filha de pais imigrantes, então era imigrante no país onde eu nasci. Aqui no Brasil, minha família também é toda migrante no Brasil, então ninguém mora onde nasceu, basicamente. Então me identifico com essas movimentações. Também morei fora do Brasil, né? Morei em Nova York, morei em Mato Grosso do Sul, morei no Rio, morei em São Paulo, agora moro em São Paulo. Então, tem um pouquinho de vários lugares assim dentro de mim. Hoje eu sou, né, diretora executiva da Teto, estou como diretora executiva na Teto Brasil, que é uma organização social, e me considero uma urbanista e ativista, né, por cidades justas e inclusivas, assim. A Teto é uma organização que nasceu há mais de 25 anos no Chile e está no Brasil desde 2006. E hoje também estamos presentes em 18 países da América Latina. Incrível. E, bom, você citou, né, que a Teto começou no Chile e para a gente brasileiro é curioso, porque geralmente a gente que está acostumado, no bom sentido, entre aspas, colonizar a América Latina com iniciativas socioambientais. Como é que é para vocês no dia a dia da interação com a matriz, entre aspas, do Chile? Conta um pouco mais desse bastidor. Bueno, hablamos mucho en español. Acho que eu aprendi a falar espanhol na Teto, assim, como eu comecei como voluntária. Mas eu acho muito legal, porque na verdade, acho que o meu sentimento de latino-americana veio por causa da atuação na Teto, assim, que eu acho que às vezes no Brasil a gente fica muito isolado, que é normal, porque a gente é um país continental, né, com muitos Brasis dentro do Brasil, e essa questão da língua acaba sendo um impeditivo, né, da gente consumir cultura de outros países. Então, essa identidade latino-americana, para mim, veio através da Teto, né? Então, basicamente, a Teto, Techo em espanhol, nasceu no Chile, mas hoje tá presente em 18 países da América Latina. É um movimento de juventudes latino-americanas que acabou se espalhando por a gente compartilhar não só de coisas boas, mas também de coisas, infelizmente, ruins, como, né, a alta desigualdade. A América Latina é um dos continentes mais urbanizados, né, do mundo, então tem essa desigualdade muito presente em centros urbanos, o que é diferente de outros países que estão em desenvolvimento, onde muitas vezes a pobreza ainda está desculpa, o Brasil tem ainda, obviamente, pobreza fora das cidades, né, mas está muito concentrado nos centros urbanos.
E isso é algo que a gente compartilha com vários outros países latino-americanos por esse também rápido desenvolvimento por fases, né? Que a gente tem na América Latina. Então, tem um boom de desenvolvimento, a galera vai para as cidades sem estrutura, sem política pública, cria muitas desigualdades e depois né, esfria a economia, como a gente não tem essa estrutura social, acaba criando esses grandes centros, bolsões mesmo de pobreza nas cidades, né? Assim, só para trazer um pouco de histórico, né? Como eu falei, né? Estamos há mais de 25 anos na América Latina. A gente já construiu com mais de 135 mil famílias, né? As soluções de moradia digna. Isso são em torno aí de quase 700 mil pessoas impactadas, só com moradia, mas né, a gente foi desenvolvendo outros projetos que também fazem parte hoje do portfólio da atuação. E eu acho que o que é legal assim dessa relação latino-americana é que eu sempre me trouxe assim muito alento no coração quando eu estava numa atividade como, né, eu comecei como voluntária na Teto, que era pensar, putz, esse final de semana eu tô aqui, tô enfiando minha cara na lama, sabe? Eu tô aqui fazendo esse trabalho voluntário e eu sabia pelas redes sociais, enfim, que outros voluntários na América Latina estavam fazendo a mesma coisa, sabe? E hoje, como direção executiva, a gente tem um grupo, né, dos diretores executivos da América Latina e aí chega o final de semana, a gente fica postando dos vários países, as atividades que estão rolando, e isso é muito legal, porque realmente eu me sinto muito conectada com esse movimento. Assim, eu já não sou considerada jovem, né, com 33 anos, mas, enfim, a minha alma jovem sente muito conectada com esse movimento, assim, das pessoas que estão realmente dispostas a colocar a mão na massa e a fazer alguma coisa pela sua sociedade, basicamente. Bom, e falando dos jovens há mais tempo, né? Você citou que é uma organização pautada em galera mais jovem, eu acho fantástico isso. E uma dessas características, que talvez não esteja na teoria de mudança de vocês, é formar gente para o mercado. E vocês têm esse desafio. Muita gente passou pela Teto e hoje está em várias outras organizações. Como é que vocês lidam com isso? Isso é algo que vocês trouxeram para dentro? Como é que vocês administram isso? Muito bom esse questionamento, Fábio. Na verdade, está sim dentro dos nossos propósitos organizacionais, tanto a superação da pobreza no trabalho conjunto, como a formação de jovens cidadãos e cidadãs através desse trabalho, né? Então, esse é realmente um dos nossos propósitos também organizacionais. E, enfim, eu acho que eu fui uma dessas jovens impactadas, né? Então, já não sou jovem, mas é isso. Eu fui uma das pessoas que entrou na Teto com uma sede assim muito grande, sem saber o que fazer com tudo que eu enxergava, né, que era injusto na sociedade, e acabei mudando a minha carreira, né, seguindo estudos específicos por causa do que eu aprendi na TED, porque e a gente inclusive tem pesquisas que mostram que mais de 50% das pessoas acabam mudando às vezes até de trajetória profissional depois que fazem voluntariado na TED, né? 99% declara que voltaria a fazer voluntariado, o que é muito importante, porque quando a gente pensa em sociedades altamente engajadas em termos de cidadania, de política, o voluntariado é uma parte essencial, né, dessa construção cidadã. E no Brasil a gente não tem essa cultura, né? A gente acaba entrando com a ideia de voluntariado muitas vezes ainda ligada a instituições religiosas, é a forma mais comum no Brasil de se engajar. Mas a gente não tem isso desde criança, né? Não é algo que faz parte da nossa sociedade. E na Teto hoje você pode começar a ser voluntário a partir dos 16 anos, com a sua escola, com o seu colégio, né? Então, isso realmente é uma transformação muito grande quando você vai para lugares da cidade que você nunca iria, né? Que você... Até pessoas, a gente tem muitas pessoas, né, ex-voluntários, ex-contratados da Teto que falam, putz, eu nem vim de uma família de classe média alta ou de classe alta, eu vim de uma família da periferia e mesmo assim eu não sabia o que existia para além da minha periferia, né? Então, eu descobri outros lados da cidade que eu não sabia que existiam, que realmente hoje no Brasil a gente ainda tem uma desigualdade gigantesca. A gente tem pessoas morando em barracos de madeira, né? Pessoas que moram em piso de terra, e moram em casas feitas de papelão. Então, assim,
ainda é uma realidade muito distante, infelizmente, das pessoas, que a gente acha que isso não existe mais no Brasil, mas existe. E aqui do nosso lado, assim, às vezes, atrás daquela favela que já está mais constituída, existe uma outra favela que é ainda mais precária, sabe? Então, a Teto foca exatamente nessas favelas. Mas eu acho que é isso. E a Teto acaba sendo esse lugar onde os jovens podem encontrar pessoas até bastante diversas, mas que têm essa causa em comum. Então, enfim, as amizades que eu fiz na Teto, eu digo que são uma das mais fortes, porque a gente acaba também conhecendo as pessoas de uma forma bem rápida, né? Porque você está ali cavando o buraco junto com a outra pessoa, muito rapidamente as máscaras caem, sabe? Assim, muito rapidamente você não tem tempo de fazer aquela sua pose, sabe? Então, assim, você dorme todo mundo junto, não toma banho durante 2 dias. Os vínculos que se criam quando você está nessa construção são muito fortes. Bom, casais que têm filhos, enfim, esses aí são muitos, mas é que realmente faz parte do nosso modelo de trabalho e é realmente muito transformadora a experiência que a gente passa e as relações que a gente constrói, não só entre o voluntariado, mas com as comunidades, né? Com os moradores e moradoras que estão também do nosso lado ali, construindo com a gente, criando e também entendendo-se como cidadãos e cidadãs, né? Não só, eu sempre digo, não é só sobre os direitos, mas também sobre os nossos deveres, né? São os dois lados que precisam ser trabalhados nessa construção de uma sociedade justa e sem pobreza. Bom, uma das críticas que a gente escuta sobre o trabalho da Teto é que vocês constroem moradias emergenciais. Como é que vocês lidam com esse tipo de comentário? Eu acho que antes de responder essa pergunta, eu queria primeiro só contextualizar um pouquinho sobre qual é o momento que a gente vive na América Latina e no Brasil, né? Então, a gente fez bastantes avanços em termos de diminuição dos números de pobreza, né, nas últimas décadas. Só que, infelizmente, esses números, essa melhoria que a gente teve, ela foi muito superficial e ela acabou não realmente mudando as estruturas de desigualdade da nossa sociedade. O que aconteceu? Chegou a pandemia e a gente tem números, assim, não são números da TED, são números da ONU mesmo, que mostram que a América Latina retrocedeu 27 anos em todo o avanço que a gente tinha feito. A gente retrocedeu em 2 anos e meio dos 27 anos que a gente tinha alcançado em níveis de superação da pobreza. Então, assim, estamos numa situação emergencial mesmo. E aí, claro, tem coisas que são mais visíveis ou não. A gente sabe, por exemplo, que a fome voltou a ser um tema muito forte no Brasil. Acabaram de lançar, né, o Pacto contra a Fome. E a gente sabe, nas grandes cidades, né, você vê muito mais pessoas que deixaram de poder pagar aluguel, que estão morando na rua. Não são só... a gente vê famílias inteiras morando na rua hoje. A gente sabe que muitas pessoas foram também desalojadas das suas favelas onde elas estavam, né, teve um processo de remoções, apesar que tentamos parar, né, as remoções e tudo mais, mas ainda continuaram acontecendo algumas. Então, a gente precisa entender que realmente a gente vive um momento emergencial, apesar que quando a emergência se torna muito longa, é difícil você continuar trazendo essa pauta. E aí, a moradia, ela hoje, eu tento trazer muito isso, assim, a moradia ela é um direito que sustenta vários outros direitos, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de educação, se você não tem uma moradia, não tem um CEP, você não consegue colocar o seu filho na escola, você não consegue trabalhar a educação, você não consegue arrumar um emprego, né? Hoje a gente sabe que muitas pessoas, às vezes, precisam mentir sobre o seu CEP, porque elas, mesmo elas tendo um CEP, às vezes esse CEP pode ser menos ou mais aceito, né, em lugares de trabalho. Então, a gente tem essa desigualdade muito grande. E como eu falei antes, né, a gente tem pessoas morando em barracos de madeira, em situações onde chove dentro, onde é úmido, onde às vezes não tem janela, onde entra bicho. Então, as moradias emergenciais, a gente trabalha isso na Teto não porque a gente acredita que seja a solução permanente que essas pessoas mereçam,
mas porque as soluções que chegam de moradia, de cidade, de urbanidade, são muito lentas e são muito complexas, né? Porque as nossas cidades foram construídas com outra lógica. Então, até essa pessoa, até uma solução de política pública chegar hoje no mais vulnerável, infelizmente, vão ser décadas. As pessoas vão nascer e morrer naquela condição. Então, até tu trabalha com esse mínimo de dignidade da moradia emergencial, porque a gente tem estudos, inclusive, né? Até tu fez uma avaliação de impacto, que não é algo muito comum no Brasil ainda, né? Que é uma metodologia onde você pega e realmente faz estuda um grupo de tratamento, que é o grupo que recebe um programa, por exemplo, nesse caso, a moradia emergencial, e um grupo que poderia ter recebido e não recebeu. E a gente compara esses grupos, faz com randomização, tudo isso, e a gente compara qual é o efeito da moradia na vida das pessoas. E o que a gente descobriu? A gente fez essa pesquisa com a FGV e a gente descobriu que uma moradia tão simples quanto a moradia da Teto, ela diminuiu o nível de estresse diário, as pessoas dormiram melhor, elas consumiram menos antidepressivos e ansiolíticos, elas criaram maiores laços de solidariedade, o índice de solidão reduziu e elas também tiveram mais confiança nas suas lideranças comunitárias. O que prova, não só o efeito da moradia, né, como o item básico de saúde, inclusive, mas também o modelo de trabalho da Teto, que a gente não é uma construtora, né? A Teto não chega, constrói e vai embora. A gente tem toda uma metodologia social de acompanhamento prévio e pós, que faz com que, por exemplo, essa questão de laços de solidariedade sejam criados, porque pela metodologia que a gente trabalha a comunidade inteira. Então, mesmo se não é todo mundo que vai conseguir construir uma moradia numa construção, a gente tem recursos limitados, infelizmente, né? Número de pessoas limitadas, mas toda a comunidade, a gente busca envolver toda a comunidade nesse processo. E por isso que, às vezes, você não falava com o seu vizinho, mas por causa da construção, você meio que a gente incentiva todo mundo a descarregar o material, a gente incentiva as pessoas a chamarem o vizinho para ajudar na construção, até porque às vezes precisa negociar o espaço, né? Então, assim, tudo isso vem da metodologia, mostra essa importância da moradia, né? E a verdade é que é isso. Hoje, para finalizar, né, os programas de habitação que a gente tem no Brasil, que agora estamos retomando, né, porque também foram 4 anos onde esses programas foram muito desmantelados, é que no Minha Casa Minha Vida, a pessoa que mora no barraco de madeira ela não vai ser contemplada. Essa pessoa tem R$ 0 por dia. Né? Então, assim, ela já é de alta vulnerabilidade, porque provavelmente a única outro programa social que ela vai conseguir acessar, muitas vezes, se você for uma mãe solo, é a Bolsa Família. Então, essas famílias vão ficar para sempre abandonadas. Quer dizer, a ideia é que não, né? Mas se a gente não fizer nada, se a gente não focar nas famílias mais vulneráveis, essas políticas públicas nunca vão chegar. E quando você começa a se enxergar também como um cidadão de direitos e deveres, você também pode lutar por isso. Porque até tu trabalha também essa questão da cidadania, né, dos direitos. A gente traz essas reflexões para o voluntariado e para os moradores em conjunto. Então, a ideia também é que não fique, que a Teto não seja aquela organização que vai abafar tudo. Não, a gente quer realmente potencializar, porque é isso, já existem capacidades instaladas nas comunidades. Afinal, foram essas pessoas que construíram as suas cidades, né? Então, a gente reconhece a produção social do Habitat, isso precisa ser reconhecido, mas a gente quer que essas pessoas continuem se desenvolvendo para que elas possam ir além da Teto, para que elas possam ter, né, a confiança e as ferramentas para chegar na prefeitura e falar assim, a situação é essa, eu preciso que você venha aqui, que olhe para o meu território, sabe? Claro, a moradia emergencial, ela é emergencial, né? Mas ela precisa existir ainda no Brasil. E enquanto isso for uma realidade, a gente vai continuar fazendo moradias emergenciais e outras moradias também, né? A gente acabou de lançar uma nova tipologia de moradia, que tem uma outra durabilidade, que tem outras condições, que é também bem mais cara do que a moradia emergencial, mas que já é uma outra solução que também pode funcionar, por exemplo, para trabalhar mais junto com governos, com prefeituras que tenham interesse em entrar nesses territórios, que muitas vezes também não têm, né? Se nem a política pública chega, né, nessa, entre aspas, clientela da Teto, quanto menos vai chegar os negócios de impacto
que tem aí que reformam e tal. Acho que é legal destacar isso, né? certeza. E sublinhar o que você disse, que tem espaço para todo mundo, né? Nesse rolê, né? Acho que isso é fundamental. Não, a gente trabalha muito isso, porque é isso, principalmente quando a gente pensa em cidade e moradia, os problemas são hiper complexos. Então, assim, a TED sozinha não vai conseguir solucionar nada. A gente precisa de todo um ecossistema olhando para a cidade, seja de negócios sociais, de organizações né, de sem fins lucrativos, o poder público, as empresas trabalhando juntas por um pacto em que a gente queira realmente construir cidades justas, porque eu acho que todo mundo tem um papel a cumprir. Porque realmente é isso, temos várias camadas, várias complexidades de pobreza e desigualdade que precisam ser olhadas, né? Então, e ninguém vai dar conta disso sozinho. Com certeza. E um dos atores desse ecossistema são os movimentos sociais de luta por moradia, o MTST, por exemplo, dentre outros. Qual que é a interação que vocês estabelecem com esses movimentos? Perfeito. Bom, a Teto, a gente foca sempre, né, onde existe extrema vulnerabilidade. Então, em ocupações de movimentos, né, que trabalham em conjunto com movimentos, ainda existe essa extrema vulnerabilidade, né? Então, a gente busca trabalhar em rede e já construiu e atua em conjunto com comunidades e com movimentos que estejam ligados à questão de moradia e outras coisas. E a gente precisa muito realmente olhar para os movimentos de luta pela moradia, porque eles trazem fatores muito importantes, como a organização dessas ocupações, que né, buscam sempre dialogar e trabalhar em conjunto. Então, por exemplo, quando a gente trabalha em conjunto né, em ocupações como essas, a gente também usa a nossa metodologia da TET, onde a gente tem os nossos índices de vulnerabilidade, a gente escolhe as famílias, né, a gente tem várias formas de selecionar as famílias que vão construir com a TET. Tem esse grupo de pessoas que a gente chama de sim ou sim, que a gente entende que são de tanta alta vulnerabilidade que elas não que elas precisam receber a moradia o mais rapidamente possível. E aí tem um outro grupo, que isso é tudo feito junto com essa pontuação que foi desenvolvida com a FGV, o grupo que é randomizado, né? E a gente também decide esse grupo do sim ou sim em conjunto com a comunidade. Porque às vezes até tu identificou que essas 3 famílias são as mais vulneráveis, mais urgentes, mas pode ter outra família que a gente não viu, não conheceu, chegou há pouco tempo, enfim, aí a comunidade nos ajuda também a decidir em conjunto. Então, todo esse processo ele é comunitário. E aí, então a gente já trabalhou em várias, continua trabalhando em conjunto com várias ocupações. Recentemente a gente trabalhou com a ocupação Muxe em Recife, chamada Chico Lessa. Por exemplo, também em Recife, na ocupação Carolina de Jesus, que é do MTST, teve um incêndio muito grande no final de 2021. A gente foi, angariou, fez crowdfunding, construiu lá também, já fez outros projetos comunitários. Já trabalhamos também com as brigadas populares em Minas Gerais, no Paraná, aqui em São Paulo também, né, na Esperança Vermelha. E o que a gente sempre traz é que são espaços de articulação, né? São espaços onde as próprias moradores e moradoras acabam aprendendo sobre liderança, acabam aprendendo a se articular. Né? Às vezes até tem comunidades onde a comunidade não é do movimento, mas tem pessoas que vão e que estão conectadas a movimentos e que vão aprendendo isso e que vão articulando a sua própria comunidade. Né? Então, o movimento, os movimentos trazem essa luta também pela terra, né? Que é muito importante nas nossas cidades, né? Que é muito e que isso está totalmente ligado ao que a gente acredita que as cidades devem ser, né? Então, muitas vezes a gente vê um grande exemplo, né? No centro de São Paulo é a ocupação 9 de Julho, que todo mundo conhece, mas que eu gosto sempre de reforçar o trabalho da Carmen, porque é um lugar que traz essa melhoria do entorno, né? Então, um lugar que era abandonado hoje tem pessoas entrando e saindo, é um espaço cultural, é uma luta, né, traz a questão da luta da moradia, das cidades, e que continuam ali resistindo. Né? Há pouco tempo, não tem nem muitos anos, as lideranças estavam sendo presas. Hoje a Carmen faz parte de secretarias e governos. Então, assim, é muito importante que a gente trabalhe em conjunto, que todo mundo possa entender quais são as fortalezas que a gente consegue nesse campo trabalhar para que né, o objetivo acaba sendo um só, né? Então a gente precisa realmente trabalhar em conjunto com as diversas organizações e movimentos que estejam presentes no território.
terminando aqui, já encaminhando para o final, agradecer, muito legal o papo. E a pergunta, acho que muito de quem está ouvindo é como é que paga a conta da Teto? É uma boa pergunta essa. Bom, a Teto é uma organização sem fins lucrativos, então a gente vive 100% de doações, seja de pessoas físicas, como você e eu, como nossa rede, de empresas e fundações que também podem participar. A gente também acaba postulando bastante a editais. E a gente não, né, moradia, cidade não encaixa em nenhuma lei de incentivo, né? Então hoje a gente não tem, não encontrou ainda um lugar nesse sentido. E a gente quer muito no futuro trabalhar cada vez mais com o poder público, né? Então, um exemplo que eu tenho trazido bastante é que eu estava conversando com o diretor executivo da Teto no México, que eu fui lá para um prêmio que a gente recebeu, e a gente estava conversando, e ele estava falando que ele estava fechando uma parceria com uma prefeitura que já tinha identificado que todos os anos existiam 200 famílias que perdiam as suas moradias, né, em assentamentos populares. E a prefeitura já tinha reconhecido que para criar uma solução de longo prazo vai demorar, vai ser um ano de articulação, de arrumar financiamento para você fazer moradia de interesse social e tudo mais. Então, que eles iam contratar a Tétio no México para fornecer por ano 200 moradias quando acontecessem esses desastres, seja inundação, deslize, incêndio. E aí a Teto ia entrar e ia construir essas moradias. Se não houvesse nenhum desastre, nenhuma emergência, mesmo assim a Teto ia construir. Te agradecer muito e queria te deixar aqui um espaço para você fazer o merchan final, dar uma dica, divulgar aí alguma coisa que te apeteça. Fica à vontade. Obrigada, Fábio, por esse espaço. Sou muito fã aqui do seu podcast, já escuto assiduamente, então foi muito bom a gente poder ter essa oportunidade. E das suas prosas sobre o terceiro setor, são sempre. Quando eu não sei, assim, de repente apareceu para mim e falei assim: nossa, mas que coisa legal isso. Eu sou filha de uma poeta, então assim, eu falei: nossa, que incrível essa prosa aqui no meio do meu LinkedIn. Então, enfim, queria te agradecer por trazer essa brisa diferente para as nossas reflexões. E eu acho que o que eu queria deixar, a mensagem final, é que a casa é o nosso primeiro lugar no mundo. Né? É dali que a gente se joga para o resto da vida, é ali que a gente se reconecta, que a gente descansa. Então, que a gente precisa olhar para a moradia para além, né, da ótica do mercado. A gente precisa olhar para a moradia realmente como essa peça central das nossas cidades, que todo mundo merece uma moradia digna e acessível. Não é só o Brasil que está passando por isso, o mundo inteiro está vendo, né, uma dificuldade de fornecer moradia de uma forma adequada e acessível. E por último, que todo mundo possa também sair um pouco da sua zona de conforto, esse clichê que a gente usa muito, mas que é muito verdade. Que a gente possa que a gente possa se voluntariar, que a gente possa doar regularmente para organizações que a gente confia, que a gente possa conhecer pessoas que estão trabalhando com impacto social, seja na Teto, ou seja em outro lugar, né? Que você conheça a sua cidade, que você ande a pé, porque isso vai fazer com que a cidade seja um lugar mais legal para todo mundo, né? Que a gente não se feche nos nossos condomínios, nos nossos carros blindados e nas grades. Não sei, isso me deixa tão triste, na verdade, que a cidade pode ser esse lugar do encontro, né? E é isso. Por último, se você sentir vontade, doar para Teto, doe.teto.org.br. A gente vive de doações, então é muito importante poder contar com os nossos doadores e doadoras, que na sua grande maioria são mulheres, como também é o nosso voluntariado, mas todo mundo está convidado. E é isso, sigam as nossas redes sociais, Teto Brasil, e sigam fazendo provocações e comentários para a gente poder continuar melhorando também a nossa atuação. E muito obrigada de novo pelo convite e pelo papo. Obrigado, viu, Camila? Adorei. Super legal. Parabéns aí pelo trabalho, viu? Muito bom mesmo. Obrigada.